Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira, com muitas informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno, pois como era o esperado, hoje foi uma sexta bastante movimentada, principalmente se tratando de reforços, contratações. Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, já havia deixado bem claro que jogadores irão chegar em breve. Inclusive hoje tivemos a confirmação por parte da imprensa francesa que no final de semana um jogador do Lille estará realizando a sua última partida pelo clube para se transferir ao Gigante da Colina. A gente vai falar sobre isso. Falaremos também sobre um outro atleta meio-campo que hoje veste a camisa do Al Hilal e vem tendo interesse do Gigante da Colina, e falaremos também, é claro, sobre Maracanã, expectativa de que o confronto entre Vasco e Botafogo aconteça no estádio. Falaremos também sobre o amistoso de amanhã contra o Inter Miami em Fort Lauderdale, Estados Unidos, e muitas outras novidades. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, meus amigos, se você está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou pedir a sua inscrição. Nesse momento estamos com 83.879 inscritos. Falta bem pouco para a gente chegar aí à marca dos 84 mil, certo? Então conto com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, ajude a gente a chegar aí nessa marca dos 84 mil. É simples, é rápido, você não tem nenhum trabalho e ajuda demais o nosso crescimento. Além disso, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Ative também o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários a sua expectativa para esta janela de transferências. Você acha que o Vasco vai montar um elenco para vencer campeonatos em 2023? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui falando sobre o assunto que mais interessa a todo torcedor vascaíno, que é sobre contratações, é sobre reforços. O Vasco já disputou 3 partidas nesse ano de 2023. 2 partidas com um time considerado C, né, que foram aqueles atletas que não viajaram com o elenco para os Estados Unidos, e um jogo com o time principal, que foi contra o River Plate, uma derrota muito dolorida pelo placar de 3-0, e mesmo diante de pontos muito positivos, principalmente durante os 20 minutos iniciais contra o River, a gente viu que principalmente nesse time principal, prefiro nem comentar sobre o time C, será necessário contratar. E para quem acompanhou aquele jogo contra o River Plate, conseguiu identificar muito bem claramente as peças que faltam chegar no Vasco da Gama. O Vasco precisava de um goleiro, contratou o Ivan, porque de fato com o Alexander não dá mais. A expectativa é que chegue ainda um reserva para o Ivan, inclusive iremos falar sobre isso neste Boa Noite Gigante. Ficou nítido que o Vasco irá ao mercado e tem que contratar um zagueiro, pois Miranda, Ulisses e o próprio Robson Bambu, que entrou em campo ontem contra o Audax, são jogadores que não têm a condição de ser o titular do Vasco numa temporada que o Vasco tem grandes pretensões. Além disso também, o Vasco precisa de um volante. Ter o Figueiredo somente à disposição, o Zé Gabriel, não vai dar certo para aquilo que o Vasco busca em 2023. E principalmente também o camisa 10, o craque, o grande jogador, o Vasco vai precisar contratar. E meus amigos, informações que nós temos é que o Vasco está no mercado. Inclusive o próprio Paulo Brax, numa entrevista que deu ao GE, confirmou que até abril 80 a 90% desse elenco será fechado e novas contratações chegarão, principalmente durante o Campeonato Carioca e até o início do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que por fim o elenco consiga ser fechado. E o próprio Paulo Brax, sobre esses reforços que irão chegar, deixou bem claro numa entrevista de apresentação do Luco Orediano. Ele falou assim: já são 9 contratações e a gente não vai parar por aí. A gente quer objetivos altos, e objetivos altos a gente precisa de jogadores com níveis altos. Então, essa é a expectativa, que jogadores de nível alto cheguem no Vasco. E tudo indica, meus amigos, que na próxima semana reforços, anúncios venham a acontecer no nosso Gigante da Colina.
Antes de a gente entrar no assunto Matheus Pereira, eu quero falar sobre goleiro. Sim, o Vasco contratou o Ivan, um grande reforço na minha opinião, um dos melhores goleiros que vão chegar no Vasco, ou que chegou no Vasco nessas últimas temporadas. Goleiro destaque da Ponte, goleiro do Corinthians, goleiro de seleção brasileira, goleiro de Zenit, jovem, 25 anos. E para muitos que acharam que o Vasco iria parar apenas no Ivan, com todo o imbróglio envolvendo o Thiago Rodrigues, o Vasco foi novamente ao mercado e tudo indica que o Léo Jardim, goleiro jovem também, de apenas 27 anos, com passagens por Boa Vista de Portugal, Rio Ave de Portugal, Lille da França e Grêmio aqui no Brasil, chegue ao Gigante da Colina. Goleiro que já disputou Champions League, meus amigos. É goleiro que foi considerado no ano de 2020 um dos melhores goleiros do futebol de Portugal. Foi comprado pelo Lille, não vem tendo espaço por lá. E segundo informações de um setorista francês, no próximo domingo, no campeonato que terá, o goleiro Léo Jardim fará a sua última partida pelo Lille da França. Será uma partida pela Copa da França, inclusive. Essa muito provavelmente será a última partida do Léo Jardim com a camisa do Lille, porque a sua transferência irá acontecer ao Gigante da Colina. Inclusive, alguns setoristas do Vasco já começaram a se mobilizar buscando informações. O Detetives Vascaínos, que tem o Marcos Jacobson como setorista, entrou em contato com o empresário do jogador e ele não quis responder. Deixou bem claro que não quer comentar sobre o assunto e o Vasco, como vem sempre também tomando essa posição, não comentou sobre absolutamente nada. Além disso, o Fábio Torres, outro grande setorista também, entrou em contato com o Rogério Brown. Tentou buscar alguma informação junto ao empresário do jogador que disse assim: prefiro não falar. E meus amigos, pra gente que cobre, pra gente que apura, pra gente que está em contato direto com empresários, quando o agente do atleta tem esse posicionamento e diz que prefere não falar, tudo indica que tem alguma coisa acontecendo. E para um setorista francês, que nesse momento tem mais de 48 mil seguidores nas redes sociais, cravar a saída do Léo Jardim para o Vasco, confirmando que será a sua última partida no próximo domingo, tudo indica que na semana que vem, Léo Jardim estará no CT Moacir Barbosa, realizando exames médicos para assinar com o Vasco da Gama. Um grande goleiro, gente, é isso que eu tenho que passar a vocês. Goleiro de qualidade, goleiro que foi procurado pelo Internacional. E antes que vocês falem, né? Poxa, Lucas, então por que ele não irá se transferir para o Inter? Porque o Inter já anunciou a contratação do Dion, goleiro que era reserva do Santos nessa última semana, então não busca mais um reserva para o Kehler. O Vasco foi atrás do Léo Jardim e conseguiu a contratação desse jogador. Ainda não temos informações sobre o modo de negócio, se será por empréstimo ou um contrato em definitivo com compra, mas pelo que eu entendo dos moldes de negócio do Vasco nesse momento na janela, principalmente não tendo a necessidade de contratar um goleiro e ter essa prioridade para a posição, tudo indica que não seja uma compra, seja um empréstimo com uma opção de compra no final do contrato ou uma rescisão contratual mútua entre Léo Jardim e o clube francês, até porque a gente foi buscar informações, o Lille já tem muito adiantado a situação de um goleiro e por isso vai estar negociando o Léo Jardim com o Vasco da Gama para que outro atleta chegue para a posição. Ótima contratação, um ótimo achado e com toda certeza, jogador de nível alto que vai disputar aí a posição de titular junto ao goleiro Ivan. E não para por aí, meus amigos, pois como o próprio Paulo Brax disse, Vasco busca jogadores de nível alto. E hoje, a grande contratação que o torcedor vascaíno espera é a tão falada cereja do bolo, né? Aquele jogador de destaque, aquele jogador que venha para mudar aí o panorama da equipe cruz-maltina. Já foi falado de muitos nomes no mercado do futebol europeu, inclusive. James Rodrigues, Emmanuel Reynoso, muitos nomes foram colocados aí à mesa por meio de empresários e até mesmo oferecidos ao Vasco da Gama. Porém, nesse momento, um interesse que vem sendo confirmado por vários veículos de comunicação é em cima do Matheus Pereira. Matheus Pereira hoje é um atleta de 26 anos, um atleta que veste a camisa do Al Hilal, clube do futebol árabe, e que está há 3 meses com salários atrasados no seu clube atual. Por isso ele busca uma rescisão contratual, para que ele possa receber e principalmente para que ele possa jogar no futebol brasileiro. Esse é o desejo do atleta, que com seus 26 anos ele possa pela primeira vez atuar em um clube do seu país. E por isso, sabendo dessa situação, Vasco, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras estão interessados na contratação do Matheus Pereira. Antes que você me pergunte, eu te respondo. Matheus Pereira é um meia, um camisa 10,
canhoto, de 1,75 m, 26 anos, jogador de muita qualidade, que já vestiu a camisa do West Bromwich, do campeonato inglês, do Sporting de Portugal, do Nürnberg também, da Alemanha e de vários outros clubes do próprio futebol português, como o GD Chaves. Hoje no Al Hilal ele tem 8 partidas e infelizmente nenhum gol marcado, mas na última temporada pelo mesmo Al Hilal foram 34 partidas, 3 gols marcados e nada mais, nada menos do que 15 assistências. Seria de fato essa cereja do bolo que o Vasco tanto procura no mercado. Hoje o portal UOL confirmou essa informação, que de fato há um interesse do Gigante da Colina na contratação do Matheus Pereira. O Vasco observa hoje a situação desse atleta. O atleta nesse momento não joga pelo Al Hilal. O Al Hilal deve 3 meses de salário ao jogador. E o jogador busca, inclusive na justiça, uma rescisão contratual. A FIFA permite isso para que ele, como eu trouxe a vocês, retorne ao futebol brasileiro. Muitas páginas da imprensa paulista, como inclusive André Hernan, outro grande jogador também, outro grande setorista que é o Samir Carvalho, vem trazendo informações de que o Corinthians estaria muito perto de acertar a contratação do Matheus Pereira. Porém, nesse momento ainda não temos essa confirmação. Então, como não temos a confirmação de que o Corinthians vai fechar, porque a imprensa paulista, na boa, é muito tendenciosa com relação ao Corinthians em si. Muito foi falado sobre vários atletas aí que o Corinthians iria conseguir fechar, como o próprio Pedro Raul. Lembra naquela época que o Vasco estava tentando a contratação do Pedro Raul, que a imprensa já deixava que até o contrato havia assinado entre o Corinthians e o vice-artilheiro do Brasileiro? Então, a gente não pode muito acreditar quando se trata de Corinthians, mas realmente há um interesse por parte do clube paulista. Se está tão avançado como estão passando, a gente não sabe, mas sabemos que há um interesse do clube paulista, há um interesse do Matheus Pereira em retornar ao futebol brasileiro e veremos no que vai dar. Quem sabe o Vasco apresentando um projeto, mostrando a situação do que gostaria que realmente fosse desenvolvido nos próximos anos com a presença do Matheus Pereira, as coisas não possam andar. É um jogador de muita qualidade, um jogador que interessa a vários clubes, e se o Vasco de fato quiser a contratação desse camisa 10, terá que correr atrás, pois seria um grande reforço para 2023. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Gostaria da contratação do Matheus Pereira? Jogador de nível alto, como o goleiro Léo Jardim. Sobre zagueiro a gente vai buscar informações. A gente ontem falou sobre o João Vitor, volante Léo Naldi tá na mira. Então aos pouquinhos os alvos já estão sendo definidos para as posições que estão mais carentes no elenco Cruz Maltino. Sobre amanhã, lembrando, teremos Vasco da Gama e Inter Miami aqui às 9 horas da noite, horário de Brasília. E quem falou sobre essa partida foi o técnico Maurício Barbieri, que em uma entrevista junto ao vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022, Pedro Raul, falou sobre a expectativa para esse amistoso de amanhã. Inclusive foi perguntado se esse primeiro rascunho da equipe vascaína iria entrar amanhã de uma maneira diferente. Ele confirmou que terá mudanças no time titular. Eu não gostaria que ficasse marcada a palavra rascunho, né? Porque ela pode ter um tom ruim. Eu acho que foi uma primeira cara e a gente está buscando melhorar. É pouco tempo de intervalo de um jogo para o outro, mas a gente já foi a campo ontem e procurou fazer alguns ajustes daquilo que a gente entendeu que precisa melhorar. E a ideia é sim que talvez de início tenham algumas mudanças, não muita coisa, a ideia é manter a base, mas pode ser que alguns jogadores que não iniciem nesse jogo, faz parte desse processo que a gente falou de estar avaliando, de estar observando, de estar mudando e procurando variações e alternativas. E aí, o que virá amanhã pela frente com relação às novidades? Se eu pudesse dar um chute, falaria que o Jair entraria no lugar ou do Figueiredo ou do Zé Gabriel, o Ivan entraria também no lugar do Alexander e até mesmo o Alex Teixeira no lugar do Nenê. Veremos. Vamos ver o que estará acontecendo e também o Lu Coreano, né, no lugar do Gabriel Peck, jogando mais aberto pelo lado direito do campo. Vamos ficar de olho, amanhã tem outro amistoso do time principal, o último amistoso do Vasco em território norte-americano, e após essa partida contra o Inter Miami, o Vasco enfrentará na próxima quinta-feira a equipe do Nova Iguaçu no estádio Mané Garrincha. Tranquilo, rapaziada? Aliás, perdão, enfrentará a equipe da Portuguesa em São Januário. E para finalizar o vídeo, gente, vamos falar aqui também sobre Campeonato Carioca, pois o Vasco neste momento busca junto ao Botafogo levar o clássico ao Maracanã. A partida estará acontecendo no dia 16 de fevereiro e o Vasco já comunicou à Ferj sobre a intenção de levar a partida para o Maraca. Ainda não houve nenhum tipo de resposta por parte da Ferj, até porque, lembrando,
Aliás, não houve objeção por parte da Ferdi, a Ferdi já aceitou a situação, não teria problema, não houve uma resposta ainda por parte do Flamengo e Fluminense, que é o consórcio que hoje administra o Maraca. Então, gente, é uma situação complicada. Há otimismo porque não terá partida nesse dia, nem de Flamengo, nem de Fluminense. Mas é muito estranho a gente ver que para Vasco e Botafogo terem o desejo de fazer um clássico no Maracanã, que é um estádio, na minha opinião, e volto a repetir, de todos os clubes do futebol carioca, tem que pedir permissão para essa dupla Fla-Flu. É um absurdo o que realmente está acontecendo hoje no futebol carioca e a que ponto, né, realmente essa situação está chegando. Mas enfim, vamos esperar. Amanhã a gente retorna aqui também para falar sobre esse Maracanã, que tem novo problema agora envolvendo até prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que deu uma resposta ridícula ao Josh Wander sobre um pedido aí de ser o novo dono, o novo administrador do Maracanã. Cada coisa que acontece que revolta o torcedor vascaíno. Mas enfim, a gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, no caso desta sexta-feira, e amanhã estaremos novamente com a Acorda Vascão. Contamos com o seu like, contamos com o seu apoio, contamos com a sua inscrição. E como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.